Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe a todos e que a graça do nosso Senhor Jesus repouse sobre todos nós. Bem, meus irmãos, nós estamos aqui para gravarmos mais um vídeo e darmos continuidade a esse trabalho que nós temos procurado aqui desenvolver, a fim de levar as pessoas, a palavra de Deus. Assim como o Espírito Santo, ele usou os discípulos, os apóstolos, nós temos nos colocado à disposição para que o Espírito Santo também possa nos usar, para que nós possamos ser boca de Deus, a fim de que esse evangelho da salvação, esse evangelho que tem como propósito de apresentar Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, que veio a esse mundo como o sacrifício, o cordeiro do sacrifício, e pelo seu sacrifício naquele Calvário, por ele ter morrido, nos garantiu o perdão dos nossos pecados. Quando nós nos arrependemos e buscamos o perdão de Jesus, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas é necessário que a pessoa reconheça os seus pecados, os seus erros. Como eu, como muitos, um dia reconheceu e se converteu. Resolvemos mudar de direção. Tomamos nojo das coisas que nós fazíamos, que é o arrependimento, e buscamos a comunhão, o relacionamento com Jesus, com Deus. E hoje eu estava passando aqui os olhos no YouTube, tantas coisas acontecendo nesse mundo. Nós temos visto as profecias se cumprindo, o que o Senhor Jesus disse para os discípulos sobre guerras, terremotos, epidemias, fome, coisas espantosas acontecendo, bramido dos mares, sinais nos céus. Tudo isso nós temos visto acontecer. Eu tenho visto acontecer tantos cumprimentos da Bíblia, meus irmãos. Tantas tragédias que nós vemos. E a pessoa não pode dizer assim, Deus ele determinou que... Não é Deus. Não é Deus que tem amaldiçoado essa terra. Essa terra, ela está condenada ao fim. Mas quem tem destruído essa terra é o próprio ser humano. O ser humano tem desafiado alguém incontrolável. E esse alguém que eu estou falando que o ser humano tem desafiado, com as suas atitudes, com as suas ganâncias, suas ambições, não é Deus. Porque o que Deus tinha que fazer, ele já fez. Ele só está deixando a palavra dele se cumprir. Ele está lá no canto dele, lá, sossegado dele lá, do nosso Senhor Jesus nos preparando um lugar para os seus servos, que vão viver a eternidade com ele. E Deus está deixando cumprir nesse mundo essa palavra. Essa palavra está se cumprindo. Mas quem é que o ser humano tem desafiado e tem sido incontrolável? A natureza. A natureza. A forma que o ser humano está tratando a natureza, a forma que o ser humano está tratando o meio ambiente, está fazendo com que eles venham colher as consequências. As consequências. Tanto desmatamento, tantas residências sendo construídas em costas de morro, causando desmatamento.
A prefeitura é imposto, é IPTU para eles. Para a Light é mais uma luz para ele. Para as companhias de água, de luz, de esgoto, é mais um imposto para eles, é mais conta para eles. E nós temos visto aí tantas tragédias acontecendo. Todas as vezes que vem chuvas, né? Chuvas, agora nós temos visto aí chuvas sendo geradas por ciclones que acontecem no oceano, né? E vem do oceano para as cidades, para os municípios, e os efeitos desses ciclones, desses tornados, geram chuvas torrenciais, com milímetros que têm caído águas sobre as cidades, torrenciais. Torrenciais, meus irmãos. Nós temos visto aí, aqui mesmo, né, no Rio de Janeiro, que está acontecendo em algumas cidades, em Minas Gerais, em muitos estados, São Paulo, muitos estados que estão tendo algumas chuvas, né? E nós temos visto o que está acontecendo. É problema da estrutura, da infraestrutura, do escoamento, da falta de saneamento, limpeza de rios. Será que é só isso? Ou não existe um pouco de todos, que todos precisam fazer? Mas o ser humano, eles estão desafiando alguém incontrolável. Quem controla quando a chuva começa a cair? Quem controla quando começa a soprar um vento? Quem controla um trovão, um relâmpago, os raios? Quem controla um tufão, um tornado, um ciclone? Quem controla? Quem controla uma ressaca de um mar? Quem controla? Ninguém controla. Então, o ser humano tem desafiado alguém incontrolável. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus diz aqui assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Porque mesmo o Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, outra coisa que eu tenho, observado nas redes sociais, no YouTube, onde eu procuro subir meus vídeos, é tanta explanação sobre arrebatamento da igreja, sobre volta de Jesus, visões, pessoas têm visões, dizendo que está tendo visão. Eu, particularmente, eu digo para vocês, que o que está na Bíblia para mim já é suficiente. Uma pessoa pregar a Bíblia e pregar o que está na Bíblia, ela pregar a palavra, pregar o Evangelho, a palavra de Deus inspirado pelo Espírito Santo, amém, que Deus abençoe.
Agora a pessoa querer ser um segundo ou um terceiro, sei lá o que, João, que está tendo outra revelação, que Deus está dando uma revelação extra do que deu para João em Apocalipse, aí para mim é demais. Porque o que vai cumprir é essa Bíblia aqui. Não tem adendo, não. Não tem extra. Deus esqueceu de dar uma revelação lá, vamos dar continuidade. Não existe não. É o que está aqui na Bíblia. O que está na Bíblia é o que está na Bíblia. E a Bíblia está me dizendo aqui que os que morreram em Cristo Jesus, que estão dormindo, por exemplo, daqui a pouco eu vou dormir. Mas eu vou acordar. Eu tenho esperança de que eu vou acordar. Desculpe, eu tenho esperança de que eu vou acordar. Como também, eu vou levar um pouquinho ao extremo. Se eu morrer hoje, eu morro em Cristo Jesus, porque minha alma está entregue a Ele. A minha vida está entregue a Jesus. Eu vou morrer em Cristo Jesus. Então, eu vou levando comigo a esperança de quando acontecer o arrebatamento, a reunião dos servos com Jesus nos ares, eu vou ressuscitar. Essa é a minha esperança. Como eu tenho certeza de que eu vou acordar, eu vou dormir, mas eu vou acordar, eu tenho esperança que se eu morrer, não estou rogando morte para mim não, mas eu tenho esperança que se eu morrer, no dia da volta do Senhor Jesus, que Ele virá arrebatar a igreja, eu vou ressuscitar, como está escrito aqui. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Então é a Bíblia que está dizendo. Essas explanações que as pessoas ficam falando aí, uma porção de coisa, pessoal, as pessoas devem tomar cuidado. Você deve tomar muito cuidado hoje em dia, porque muitos virão se dizendo ser de Cristo. O enganador, o espírito da mentira, o pai da mentira, o enganador, ele vai fazer de tudo para tirar a atenção das pessoas e fazer as pessoas ficarem distraídas, enganadas. Por isso que nós sempre falamos, procura se encher do Espírito Santo, procura ler a Bíblia, para que o Espírito Santo te dê o direcionamento correto. Se converter de fato, de verdade, se arrepender, se entregar para Jesus, buscar o batismo nas águas, congregar uma igreja, ter esse relacionamento, essa comunhão com Deus. A igreja de Cristo, que somos nós, nós que somos templo do Espírito Santo, temos que encher esse templo da presença de Deus. Estamos vivendo um dia em que nós precisamos ser cheios da presença de Deus, cheios do Espírito Santo, para que possamos entender isso e estarmos preparados. Aí diz a mais aqui, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Eu não sei o dia que Jesus vai voltar. E também não estou assim buscando estudar a Bíblia para saber a hora que ele vai chegar, o dia que ele vai chegar, qual é o sinal mais próximo, qual é o sinal mais longe. Eu não estou buscando isso. O que eu quero é anunciar o evangelho da salvação para você, para que você se prepare e eu também estar pronto. Eu ser um canal para poder pregar essa palavra de salvação, que Jesus é o Salvador. Jesus é o que salva, é o que pode salvar as pessoas
desse mundo podre, desse mundo de perdição, salvar a pessoa das suas angústias, das suas aflições, salvar a pessoa dos seus conflitos que ela tem consigo mesmo. Porque tem pessoas que o diabo criou nela uma inimizade dela por Deus, de maneira que ela entende que tudo que ela está passando é culpa de Deus. Morreu um ente querido, o culpado é Deus. Por que Deus permitiu isso? Não foi Deus que veio para matar, roubar e destruir. Foi o diabo. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom o tempo todo. Eu passo lutas, tenho minhas lutas. Mas eu tenho quem me segura, eu tenho quem me livra, eu tenho quem segura nas minhas mãos. Eu ganho sempre? Não. Eu perco também. Mas não é minhas perdas que me faz me revoltar contra Deus. Eu amo esse Deus. Até perdendo com Deus eu estou ganhando. Até perdendo com Deus eu estou tendo lucro. Porque de tão bom que Ele é. De tão bom que Ele é. Aí ele diz aqui, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Nem das trevas. Não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam de noite. Mas nós que somos dos dias, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. Pois nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então, meu irmão e minha irmã, procure vigiar, procure cuidar da sua salvação. Se apegar a Deus, como diz o Salmo 91, porque a mim se apegou com amor, eu livrá-lo-ei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece meu nome. Meus irmãos, o arrebatamento da igreja vai acontecer. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja, do jeitinho que está escrito aqui, e esse mundo vai ter um fim. Tudo isso que nós estamos vendo é Deus chamando a atenção das pessoas para o evangelho dele, para o sacrifício do seu Filho Jesus, para que as pessoas possam aceitar Jesus como seu Salvador e por meio dele elas serem salvas. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.